Bom, pessoal, nós estamos aqui de volta para continuar agora só com as perguntas. Nós temos bastante perguntas, quase 50. A gente vai tentar respondê-las aí para atender a todos, né? Então, de volta aí o João, grande João Mendes, da TV Anhanguera de Goiânia. A pergunta dele é: a regulamentação determina que se calculem radiais de 15 em 15 graus. Entretanto, o mosaico analisa de 10 em 10 graus. E se uma radial não pertencente ao intervalo de 15 em 15 fura o projeto, isso não fere a legislação? Bom, vamos lá. Na regulamentação, o que diz é que tem que ter pelo menos 12. É que a maioria das pessoas lê a segunda parte do artigo, que é o intervalo que é estabelecido. Mas pelo menos. O pelo menos é no mínimo. Então, poderia cobrar até de 1 em 1 grau. O que a gente chegou no consenso que é razoável até para preenchimento? Que seria de 10 em 10, que já são 36 campos a serem preenchidos. Tá? Isso não fere a regulamentação porque existe essa parte na regulamentação falando pelo menos. Isso está lá, está escrito. Então, basta ler o artigo completo, não só a metade dele. Ele é todo aplicável. Bom, a questão dos 10 graus, né, que foi colocado, a gente já fazia essa análise, tá? Quando a gente utilizava o Ciganatel. A gente hoje simplesmente faz isso de forma automática. Antes a gente fazia até com mais, com intervalo o passo angular menor do que 10. Em muitos casos rodava até de 1 em 1 grau para verificar se existia algum problema realmente que estava extrapolando o contorno protegido. Então, de fato, isso daí, o 10 em 10 graus, está sendo refletido do processo que já fazíamos no licenciamento. Isso não foi inventado, não é uma coisa nova, não é nenhuma novidade, e a gente não está colocando isso como um processo, uma coisa assim, uma objeção ao processo de licenciamento, mas sim uma forma de assegurar que aquilo que está sendo informado, né, tenha uma garantia técnica, principalmente para todo o setor que está utilizando os sistemas de radiodifusão. Isso é que é importante frisar. O nosso trabalho aqui não é barrar um licenciamento ou tornar um plano básico mais complexo, não, muito pelo contrário. É garantir que quem vai operar tenha segurança técnica e jurídica de que está em conformidade com a regulamentação e com a parte técnica para poder operar sem causar interferência e que todo mundo possa explorar o serviço da melhor maneira possível, tá? Bom, vamos a outra pergunta. Antônio Pinto, Rádio Divinópolis. Se o projeto é antigo e está na Anatel, precisa de enviar novamente para análise no momento da edição? Não basta dizer que já foi enviado anteriormente? Bom, se você tem um projeto e ele é o mesmo, basta você digitalizar e colocar ele de novo. Isso não é nenhum problema, porque você pode carregar o mesmo. Não tem necessidade da gente buscar um outro projeto. Isso aí já está, como você já tem o documento, escaneia e faz o procedimento normal de upload do documento. No caso de plano básico, como eu disse anteriormente, também é importante fazer pelo sistema até para ter a prioridade de análise, né? Se for alteração de plano básico que esteja no Ministério, aí são duas opções: ou você solicita desarquivamento no Ministério ou faz a solicitação diretamente no mosaico, que a gente vai proceder com a análise. Grande Lorine, aí, pergunta do Lorine. Cláudio Lorine Engenharia, Rio Grande do Sul. Por que a necessidade de atender as 36 radiais de 10 em 10 graus, se a resolução da Anatel FM prevista e a exigência de 30 em 30 em estações unidirecionais, ou 15 em 15 em estações diretivas de FM, ou TV digital de 15 em 15 graus? Sim. Em regiões de serra, temos dificuldade de atender essa exigência, não regulamentar. Por que não mudar seguindo o regulamento? Bom, já vou enfatizar então a questão, né? No regulamento de FM, por exemplo, no caso Omni, tanto quanto na diretiva, se ficasse somente a primeira parte do item, que é o 35131, né, do regulamento 67, da resolução 67 da Anatel, o que aconteceria? Você teria pelo menos 12 radiais que colocou lá. Se a gente parasse aí, né, se fosse só 12 radiais, o cara podia contar até 12, de 1 em 1 grau e parar, e todo o resto ele não ia considerar, ele já estaria atendendo a regulamentação. Mas o que quis se forçar? Que fosse o passo mínimo de 30.
Não foi bem escrito, não foi bem escrito. A gente concorda com isso de fato gera esse tipo de interpretação, porque lá os passos estão de 30 em 30, mas era por quê? Para manter pelo menos uma informação que cobrisse todas as direções para que viabilizasse os estudos que são feitos na agência. Bom, dito isso, de novo, tá? Tem que ler o artigo inteiro. Lá, o pelo menos lá é no mínimo 12. Então a gente cobra de 10 em 10 foi porque o que se achou razoável, tá? Tecnicamente, na época que estavam construindo, e que não fere regulamento em nada, tá bom? E que isso, tá, traz uma segurança maior com relação ao que vai ser aprovado no licenciamento. Por quê? Porque quando você licencia e roda lá em 10 e você verifica que está estourando alguma radial, você tem a possibilidade já de corrigir isso daí. E de 10 em 10 a gente já aceita que seja feito o fluxo automático. Se for do contrário, se a gente entender que deveria ser feito um estudo maior, a gente vai ter que fazer de 1 em 1 grau e aí a gente vai rodar no mosaico, aí roda separadamente. O que não seria bom para o processo. Por quê? Porque nesse caso eu teria que parar o licenciamento para fazer o estudo e toda a celeridade, o ganho de tempo que é o que o mosaico proporciona, que foi uma coisa que eu sempre repeti nas apresentações, é que uma das coisas da pegada do mosaico não é nem tanto só a questão de engenharia, que isso já era uma coisa que já vinha sendo tratada, mas é a questão do fluxo que se tornou muito mais célere, né? Você vê que agora não temos nem um ano ainda de sistema no ar, né? E já temos mais de 3.200 solicitações finalizadas, o que é um número bastante significativo se formos considerar isso em termos de sistema de radiodifusão para qualquer país, tá? Bom, vamos a outra pergunta. Fábio Marano, Rádio Globo, Rio de Janeiro. Prezado, eu consigo incluir os dados do responsável técnico nessa aba Entidade do Mosaico? Lembrando que em 2015 solicitamos ao Ministério essa atualização no SRD e o mesmo não aconteceu. Não, aí você tem que fazer pelo autocadastramento. Como eu já enfatizei, isso tem um regramento para você poder acessar os sistemas da agência e se responsabilizar pelas informações que vão ser prestadas, né? Lembrando que lá existe uma formalização, quando você aceita os termos e condições dos documentos que vão ser colocados, que aquele representante, lá o responsável da empresa, responsável legal, coloca aquele representante técnico para, inclusive, gerar taxas para a empresa, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente faz o tratamento disso de uma forma com uma visão legal, né? Ou seja, uma visão burocrática, mais formal, que coloca, de fato, o link entre a empresa e o responsável técnico com o aval do responsável legal pela empresa, tá? Então, isso é pacífico hoje, esse trabalho, e isso vem funcionando há muito tempo, porque o autocadastramento já funciona há vários anos na agência, tá? Tem mais de 10 anos que funciona assim, principalmente para os outros serviços. Outra pergunta. Fernanda Silva, Rádio Macaé, Rio de Janeiro. Entramos tempestivamente com a renovação de outorga junto ao extinto MC, atendendo sempre todas as exigências solicitadas. Até o momento, aguardamos o deferimento dos processos. Essa lentidão por parte do Ministério pode interferir em alguma situação no acesso do sistema mosaico e liberação da licença? Sim, com certeza. Se o Ministério não carregar os seus dados, você não consegue operar o sistema, porque para ele passar de fase para fase, ele faz a validação dos dados que estavam anteriormente carregados. Então depende, obviamente, das informações que o Ministério vai trazer, colocar dentro do sistema. Lembrando que, por exemplo, em C1, quando tem um canal vago lá, você recebeu o decreto legislativo, você já está publicado. Mas se o Ministério não colocar isso no sistema, você não consegue nem solicitar o ato de RF, tá ok? Outra pergunta. Felipe Librelon, InterTV Grande Minas, Minas Gerais. Já tem autorização de local e equipamento de uma estação IRF. Essa autorização foi feita antes do mosaico. Agora estou tentando licenciar a estação e os dados foram já cadastrados no sistema mosaico, não estão completos. Com isso, quando tento licenciar a estação,
O mosaico me pede para cadastrar fabricante, modelo e código de equipamento. Só que quando tento editar a estação para preencher os dados, a diferença de potência autorizada está sendo muito grande, coisa de 800 watts, entre o sistema mosaico e o SIG Anatel. Existe alguma diferença? Sim, existe, né? Os cálculos todos são feitos baseados no mapa de topografia que está carregado no mosaico, que tem uma resolução uma resolução melhor que a do SIG Anatel. A questão é que ele pede para você colocar lá, quando você pede para colocar, o sistema pede para colocar a informação do transmissor, como você mencionou, quando você edita, sempre que você edita, o sistema vai fazer uma validação de tudo. Por quê? Porque é para dar garantia que aqueles dados realmente estão corretos, que como veio do legado muita coisa já para as posições, para os status do mosaico, o que acontece? Em alguns casos, houve uma migração de dados e ficou aguardando alguma informação externa do interessado. E isso está lá parado, então quando ele for mexer, né, o sistema vai exigir então que ele faça a atualização. Nesse momento da atualização, ele faz a validação de tudo. Se a potência estiver mostrando que está dando de fato uma diferença, é porque então no passado essa validação não foi feita, né, da forma correta. De qualquer forma, tá, se for um caso pontual e for demonstrado que há uma discrepância em relação aos cálculos e à realidade, isso pode ser pleiteado junto à Anatel de uma forma formal, entrando pelo SEI e via ofício, né, solicitando mais informações acerca do assunto. Tá? Opa, Clériston, lá da Televisão Bahia. Tudo bem, Clériston? As informações existentes no SRD das estações retransmissoras analógicas que estavam no status estudo e que não foram contempladas no sistema mosaico, qual será o procedimento? Bom, o procedimento é carregar de novo no sistema mosaico, tá? Tem que fazer atualização no sistema. Vamos lá, Hélio Rodrigues, Rádio Junqueirópolis, São Paulo. As emissoras terão que aguardar alguma notificação da Anatel para fazer essas atualizações no mosaico? Quem deve fazer? O engenheiro habilitado ou qualquer pessoa responsável pela emissora consegue fazer? Bom, via de regra, é o engenheiro responsável que faz essas atualizações, tá? Você tem que ter um responsável técnico, porque quando ele for questionado sobre questões técnicas a respeito de potência, radiais, altura de torre, tudo vai ter uma motivação técnica porque foi feito isso, fazer os ajustes no sistema. Então é necessário sim ter um representante técnico que consiga fazer. Evidentemente, uma pessoa com conhecimento técnico também poderia fazer, mas de qualquer forma ele vai ter que assinar depois um termo, uma RT a respeito disso, que tem que ser um engenheiro de qualquer forma. Tá? Ricardo Camilo Soares, Televisão Morena de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só consigo solicitar o uso de RF para estações digitais. As estações analógicas apresentam erro e estou solicitando por via de novo protocolo por usuário externo, porém sem retorno. Qual o procedimento a seguir para as entidades analógicas? Bom, entidades analógicas, o cálculo do PPDUR ele é encaminhado para a Anatel porque ele é feito manualmente, ele não está no sistema mosaico. Mas o que acontece? Quando você faz o cálculo, ele é processado, se for em algum escritório, e tem que fazer o recálculo do PPDUR por causa do desligamento. Então, ele de fato não segue o mesmo fluxo idêntico ao do sistema digital, tá? Mas o processamento ele segue e você pode acompanhar pelo processo SEI. Caso você esteja de fato entrando com algum processo, fez o pedido e não tem cálculo, não tem andamento do processo, você pode informar isso no e-mail que a gente passou, da orly@anatel.gov.br, para a gente verificar o que está acontecendo, se o processo de fato está parado em alguma gerência do Brasil, tá? Ou mesmo lá em Brasília. Vamos lá. Ricardo Toledo Capucho, TV Canção Nova, São Paulo. Precisamos aumentar a potência do transmissor de uma estação, sem alterar a classe da mesma. Entretanto, ao cadastrar a referida alteração de transmissor e sua potência,
O Mosaic alterou o status para C7, pendente o uso de RF, sendo que a estação digital já está inclusive licenciada. Como devemos proceder para obter a alteração do projeto, sendo que já pagamos o uso de RF e o PPDU? Bom, esse caso eu teria que olhar todo o histórico dele, mas as coisas que podem ter acontecido, né? Vamos lá. Teve alguns atos do Ministério que ele soltou analógico já prevendo o digital, inclusive passando algumas coisas de apresentar laudo técnico para a gente. Isso não existe, tá? Apresentar laudo técnico para a gente, ele não faz a PL. Mas, enfim, isso também já caminhamos para o Ministério para as devidas tratativas. No teu caso, se o ato de RF já existe, né, ele tem que estar associado a essa estação que você está trabalhando. Eu teria que ver qual que é a estação que você está trabalhando de fato e verificar onde que o ato se refere à estação que você está trabalhando, tá? É difícil verificar que realmente não houve uma confusão aí com relação à solicitação que foi realizada. Vamos lá. Engenheiro Rogério Costa, Fundação Nazaré de Comunicação, Belém. Após aceitar a geração do valor da PPDU do ato de RF, os boletos ficam disponíveis imediatamente no sistema de boletos da Anatel? Sim, a partir desse momento, depois da publicação, depois que você faz o pedido, o boleto é disponibilizado, você pode entrar lá para acessar o boleto. Depois da publicação, o boleto fica disponível para você entrar no sistema de boleto, imprimir e fazer o pagamento. Olha o Fábio aí, Fábio Fonseca. Alô, Fabinho. Rede Vida, televisão, DF. Com a finalidade de melhor identificação dos canais, seria possível alteração da ordem das colunas do sistema, de modo a constar no início da barra de rolagem a unidade da federação, município, canal de serviço, entidade, caráter e demais colunas como status, mais para o final do rolamento horizontal? Olha, é possível fazer a ordenação, mudar isso daí, mas isso é uma coisa que é melhor a gente ter um consenso entre todos os usuários, né? Até porque isso tem que ser pago, isso não vai ser de graça, que a gente vai ter que pedir para a própria fábrica de software que tem atualmente na Anatel, né? E para que ela possa fazer essa alteração. Então isso não é também um atendimento sério, mas é bom ter um consenso realmente dos usuários. Como eu citei na minha apresentação, já houve um pedido de exclusão de algumas colunas daquela para resumir a apresentação. E aí outros pediram até, falaram assim, não, mantém porque eu preciso olhar cada dado de um jeito e cada um tem uma forma de verificar. Mas havendo um consenso em uma dessas reuniões que a gente for aí, desses eventos, 7, se vocês quiserem contribuir com isso, fique à vontade, tá? A gente será de bom grado saber o que é que os usuários mais gostariam que fosse colocado na ordenação das colunas, tá? Luiz Gustavo Lopes, da Aberto São Paulo. No licenciamento, a TFI do canal digital é devida para canais pareados. Considerando que já foi pago para o canal analógico, é necessário pagar para digital? Sim, porque você está fazendo uma alteração técnica, né? Então não tem como fugir disso. Isso é um mandamento legal, tá? Se é uma alteração técnica, a lei manda cobrar isso, tá? Embora existam várias correntes, né? Que isso é da lei 5070, né? Várias correntes considerando que a instalação já está lá, não tinha que pagar TFI. Tá? Existem até questionamentos no Supremo com relação a isso aí, processo rodando, não por radiodifusão, mas por questionamento das próprias operadoras, mas que até hoje o que está na lei é assim e a gente vai ter que seguir o mandamento da lei e é isso que a gente vai fazer. O Clériston da TV Bahia de novo. Sobre o espaçamento de 15 em 15 graus das radiais, já foi implantado para os usuários? O espaçamento disponível até o momento é de apenas de 10 em 10. Sim, o 15 em 15 e 30 em 30, 45 em 45, ou seja, esses aí você apresenta na APL, tá? No licenciamento é de 10 em 10. Até a APL pode ser de 10 em 10, de 15 em 15, 30 em 30 e assim por diante.
Lá na PL que ocorre essa divisão por até uma solicitação do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, tá? Vamos lá. Adnei Lúcio Miranda, Rede Mineira de Rádio e Televisão. Desculpa. Só complementando a questão, não está disponível para usuário externo, tá? Esse complemento. O que você vai fazer é uma solicitação para o Ministério, para o MCTIC, lá vai protocolar o pedido da PL e colocar o projeto e colocar as radiais lá, conforme o passo angular, ou 10, 15, ou conforme a regulamentação que pertinente, tá? Então, Adnei Lúcio Miranda, Rede Mineira de Rádio e Televisão, de Uberlândia. O ato de RF e a TFI, após clicar para emissão, qual o prazo que a Anatel estabelece para aparecer no sistema? Pois tem demorado até um mês para aparecer no sistema de boleto da Anatel. As emissoras de RTV têm seu ato de RF vencido na mesma data do ato de RF da sua geradora. Renovação de outorga, entre parênteses. O que devo considerar, ou devo considerar a data em que está na licença, pois toda emissora de RTV nunca teve validade de licença de funcionamento fora da renovação de outorga da geradora. Bom, primeiro tem que esclarecer algumas coisas, né? A parte de ato de RF, ele tem um prazo de validade ali, que são de 15 anos ou 20 anos, dependendo do serviço, né? Então, a licença acompanha o ato de RF, tá? A questão da outorga, quando a outorga ela é encerrada, expira, então ou o Ministério pode até cassar a outorga, se for o caso, que é o poder concedente. Nesse caso, você entra em caráter precário, tá? E vai fazer as solicitações para poder continuar em operação. O que tem que ficar claro com relação à cobrança, à geração desses boletos, é que a partir do momento que você sobe o arquivo, você clica, ele está lá em andamento, lá no processo, ou ele está para aprovação ou para carga de documento, está faltando alguma coisa, você tem que acompanhar direitinho o sistema, porque ele só vai gerar boleto quando ele encerrar o ciclo, que ele tiver certeza que a pessoa de fato cumpriu as fases para fazer o pagamento, tá? Mas acompanhe o processo, entre no sistema boleto e verifique dia a dia a geração desse boleto, quando não depender mais de vocês para a condução do processo. Tá? Danilo Carlos de Oliveira Rosa, TV Anhanguera, Goiânia. Como faço para licenciar uma estação com projeto técnico devidamente aprovado pelo MCTIC, feito considerando radiais de 15 em 15, conforme prevê a legislação? Porém, o cadastro da estação no mosaico foi feito de 10 em 10, furando uma radial não considerada no projeto. Essa metodologia de considerar radiais de 10 em 10, repetindo, né, não fere a legislação no sentido de não se ter radiais que não devem ser considerados no projeto técnico? Bom, de novo, né, a gente enfatizando isso daí, né, e tranquilizando vocês que como está na regulamentação, é pelo menos 12 radiais, então 10 radiais de 10 em 10 graus passo angular não está ferindo a regulamentação, tá? E como já foi frisado aqui, já foi bastante enfatizado, isso foi um passo angular que foi definido pela área técnica para dar mais segurança aos estudos de viabilidade do plano básico, tá? E isso, quando casos extremos, quando acontecerem, né, podem ser a Anatel pode ser procurada para solucionar, mas isso não é nenhum problema atualmente. Várias pessoas estão conseguindo fazer os ajustes, né? Até como eu já disse, mais de 3.200 solicitações foram finalizadas, ou seja, concluídas. O pessoal chegou até o final do processo de solicitação. E esse problema do 10 em 10, de novo, antigamente a gente fazia com passo angular até menor, tá? No Siga Anatel, existem estudos que fez de 2 em 2 graus para poder fazer a análise. Então, essa questão dos 10 graus, ela é simplesmente um reflexo do que a gente fazia antes, mas a gente só adiantou, né? Só adiantou a validação para que o fluxo fosse mais rápido e permitisse, em vez de vocês terem que carregar, vamos supor, 360 graus lá, 360 campos, com 36 campos a gente já entendeu que é razoável para vocês prosseguirem. Ou seja, na verdade a gente reduziu até o trabalho e aumentou a segurança do sistema e permitiu maior celeridade, tá? Isso é transparente para todo mundo. Então, e outra coisa, de novo, tem que ler o artigo inteiro. Não se esqueçam de ler o artigo inteiro. Vocês estão lendo as coisas pela metade e isso dificulta depois para vocês entenderem que a parte que a gente está considerando é a parte inicial do artigo, tá? Do item lá, o 35131.
Karine Friesen, da Rede Massa, tudo bem? Curitiba. Pergunta dela é: saiu uma cisão de 2 geradoras e uma delas alterou a razão social e CNPJ. Porém, ainda consta no mosaico os dados da outra geradora. Como se pode ser feito para alterar no sistema? Bom, nesse caso, a gente tem de fato que passar isso tem que ser procurado pelo Ministério. É o Ministério que cuida dessa parte de outorgas, não tem, a Anatel não tem gerência sobre isso, né? O máximo que pode acontecer, de repente, se o Ministério tentou atualizar e não conseguiu, né? Aí é um erro, de repente, sistêmico que a gente tem que revisar. Mas, em princípio, isso é só com o Ministério. Ele só que tem a competência e a legitimidade para fazer esse tipo de modificação e gestão. Vamos lá. Juliano Rafael Marques Monção, televisão Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Fiz a inserção de um transmissor auxiliar na estação e o pedido foi para a aba solicitações, como deve ser feito. Porém, no outro dia, o pedido sumiu da aba solicitações e não consigo mais refazer o pedido, pois fala que o mesmo está sob análise. Porém, não aparece mais na aba solicitações e nada mudou. Como proceder? Bom, isso aí é um caso, esses são os casos que a gente fica ansioso em receber esse e-mail, identificando o máximo possível a estação, porque isso pode ser um erro sistêmico e pode agravar para outras entidades. Então, nesse caso, eu peço a gentileza de encaminhar para a Orly, tá? Todos os dados possíveis que você ainda tiver desse pedido, tá? Se você anotou algum, inclusive o ID lá que aparece no final na última coluna, encaminha para a caixa da Orly para verificação e apontando o erro, porque esse para nós é um erro grave quando some o pedido, tá? O Fabinho aí de novo. Fábio Fonseca, Rede Vida de televisão. Sobre o autocadastramento, consta o formulário para a inclusão das pessoas para a realização da inserção das informações no sistema. Qual o procedimento ou modelo de formulário para fazer o procedimento inverso, ou seja, a exclusão de uma determinada pessoa? A Anatel, em algum momento, avaliou sobre a possibilidade de fornecer uma senha mestre para as emissoras, a fim de controlar a inclusão ou exclusão das pessoas para a realização do autocadastramento das estações a ela vinculadas? Ótimo, isso aí é a questão da criação do usuário master, é até um sonho pessoal que eu tinha de passar essa administração para o representante legal da empresa e ele ficar responsável por isso, não mais a Anatel. Até porque tem os dois lados, tem a entidade que quer tirar o engenheiro e a entidade que usa o engenheiro para fazer o protocolo do pedido, como foi dito acima, lá se qualquer um podia fazer. Alguns usam aquilo lá de uma forma que não é nem um pouco razoável, né, que é usar o pedido em nome do engenheiro e o engenheiro nem está sabendo que está protocolando um pedido, né? Bom, nesse caso, tá, Fábio, você tem que protocolar na Anatel, tem que fazer o protocolo da Anatel, solicitando, né, formalmente que você quer, aí tem que ser o representante legal da empresa, que aquele engenheiro seja excluído do rol dos engenheiros que representam a entidade, tá? Isso aí tem que ser feito de forma formal e aí você pode avisar a gente para não haver nenhum prejuízo até desse profissional acessar o sistema de vocês, né? E a gente rapidamente excluir do sistema de gestão de informação e segurança da agência, tá? Ele perguntou se teria algum modelo, será que precisa? Não tem modelo não, tá? Você basta requerer que tal profissional deve ser excluído, aí tem que ser o representante legal, tá? Aí o representante legal tem que apresentar, obviamente, né, o contrato social definido conforme está lá no autocadastramento, tá ok? Vamos seguindo. Valdir de Souza Lino, Rádio Manchete AM 760, Rio de Janeiro. Fizemos o autocadastramento em 7/7/2017 e até hoje eu consulto e não há resposta ainda. Isso é normal? Tem um tempo determinado? Tenho que esperar um retorno através de consulta para gerar boleto e aí obter sim a senha? Sim. Bom, vamos lá. A senha você consegue fazendo pelo autocadastramento, como eu mostrei lá acessando. Mas não é esse o ponto. A questão do autocadastramento, de fato, isso aí eu estou pedindo, inclusive, São Paulo já foi o primeiro, como eu citei aqui, né? E a gente está trabalhando lá para tornar mais célere, porque esses prazos mensais, isso é uma coisa que não é mais a realidade da Anatel, então a gente está fazendo mutirões para acabar com esses prazos.
mas a gente quer, nesse caso, no teu caso em particular, encaminha para a Caixa da Ordem, né, esclarecendo que o dia que foi feito o pedido para fazer o autocadastramento e que até hoje não teve resposta da gerência. Ou entre em contato com a gerência para verificar se existe algum problema, alguma exigência que não foi, de repente, tramitada para vocês ou comunicada a vocês, tá? Mas isso não é normal, não, tá? Pelo menos na minha gerência, onde eu estou, tá? Autocadastramento, via de regra, é respondido em 2 dias úteis. Tá? Prosseguindo, Edgar Rodrigues, Rádio Onda Oeste FM, Minas Gerais. A minha emissora teve aprovado a mudança de classe de A4 para A2. Em toda a documentação da emissora na Anatel consta A2. Porém, ainda o órgão não enviou os dados das novas características técnicas, potência, antena, etc. Está havendo uma divergência sobre a cota da antena. No Siganatel está cadastrada uma altura. Quando essa altura é jogada no mosaico, ele não aceita. Meu processo já foi devolvido várias vezes. E isso vem se arrastando há mais de um ano. Não sabemos mais o que fazer. Bom, a questão da cota da base é uma coisa que a gente vem discutindo amplamente em todos os eventos que a gente vai, tá? Bom, se há mais de um ano, então não estava no mosaico, que o mosaico começou a funcionar em outubro, né? Então ainda não seria no mosaico que começou o problema. Mas, enfim, a resolução do mapa do Siganatel ela é menor que a resolução do mosaico que a gente utiliza na topografia do mosaico, tá? Então, existe de fato essa divergência e por isso a gente colocou um intervalo mínimo e máximo que considera o relevo em volta do ponto de interesse que está sendo marcado no sistema. Isso aí te dá pelo menos um range para você trabalhar ali e editar a cota da base. Evidentemente que existem casos onde de repente é muito íngreme, existe uma queda muito brusca, que pode ser que haja um erro aí de localização e de referência desse mínimo e máximo, que a gente tem que tratar no caso a caso, tá? Mas em termos de topografia, praticamente todos os casos foram resolvidos com esse range que a gente colocou, esse intervalo de mínimo e máximo, considerando o relevo em volta, né, em torno do ponto de interesse onde ficaria a estação, tá? Esse caso também você pode encaminhar para nós, que a gente vai fazer um tratamento também com relação, pelo menos, a te responder tecnicamente o que está acontecendo com o teu pedido, tá? Talvez o relevo no Siganatel era de 90 metros, 3 segundos. Então o relevo fica mais achatado, né? Quando está no mosaico é de 30 em 30 metros, que é de 1 segundo, aí fica mais... fica um pouco diferente, porque o relevo estava achatado, deve dar uma diferença de cota. Sim. Pode dar. Bom, prosseguindo. Francisco Almeida, Vieira Cineviva, São Paulo. Somente o engenheiro responsável tem acesso ao trâmite das solicitações feitas pelo sistema mosaico ou o representante legal / advogado pode consultar as movimentações em tal sistema? Perfeitamente, tá? Você pode entrar na página da Anatel, www.anatel.gov.br. À sua esquerda você tem um menu que vai ter um link lá escrito Serviço de Radiodifusão. Clique nesse link, você vai ser direcionado para uma outra página. Ao final dessa página tem um banner que está escrito lá Consultas de Radiodifusão, Serviço de Radiodifusão, um banner lá alaranjado. Clique nele e vai aparecer a lista de todas as estações. E ali tem os filtros, conforme eu já falei na apresentação, para você operar. É do mesmo jeito, é a mesma mecânica que você faz no processo. E você pode acompanhar de qualquer lugar, porque como é uma plataforma web, você não necessariamente precisa estar na mesma cidade que o engenheiro responsável, ou estar no país, não interessa. De qualquer lugar você consegue acessar essas informações. Então, o acompanhamento do processo você pode fazer dessa forma, sem menor problema, inclusive os documentos que foram anexados no processo SEI, tá? Da forma como também foi colocada durante a apresentação. Olha o Lang aí. Roberto Lang, Coronel Vivida, Paraná, aqui da ERP. Como ficam os canais de AM que vão ser devolvidos devido à migração? Eles vão sair do plano básico de onda média? Podemos utilizar a alteração de potência para aquelas emissoras que não desejam migrar? Será necessário respeitar esses canais que ainda constam no plano básico de onda média? Lang, tudo bem? Nesse caso, a gente está esperando
o Ministério está mandando um ofício para a Anatel pedindo a exclusão do canal de onda média. Isso porque eles primeiro fazem toda a alteração cadastral, passam os dados da AM para FM, e aí só depois desse fim desse trâmite lá no MCTIC que eles encaminham um ofício pedindo para a Anatel já excluir do plano. Então, você tem que considerar o que está lá na base de dados, lá que está no download de canais, que está no site. É isso que deve ser considerado. Quando o Ministério manda para a gente não está colocando em consulta pública. A gente vai pôr direto em ato já a exclusão desse canal. Então ele vai sumir de uma hora para outra, mas aí a gente vai ficar dependendo desse ofício do Ministério encaminhando, dando ok para a exclusão do canal. Acho que tinha outra coisa ali também. Não... Tinha outra coisa? Bom, não, acho que é isso. Então tá bom. Antônio Santos Neto, grande Antônio, da TV Morena de Campo Grande, Mato Grosso. Meu pedido de aumento de potência está há 3 meses aguardando a análise. Oi, Antônio, nesse caso, como eu disse, a gente está sem fila. Eu vou verificar, manda um e-mail lá para radiodifusão@anatel.gov.br, porque não é atípico. É atípico. Ou ele realmente ficou perdido, alguma coisa assim, problema de sistema, ou a gente mandou para algum tipo de exigência. Dá uma olhada lá no status da solicitação, ver como é que está. Se foi feito pelo Mosaico, lógico. Se não foi feito pelo Mosaico, de qualquer forma, manda o processo lá para o e-mail que a gente vai verificar. Mas não já era para ter sido resolvido sim, tá? Maria de Fátima Ferreira, Gomes e Saviano, São Paulo. Para a correção de coordenadas geográficas de uma emissora de onda média, precisa de projeto de viabilidade técnica? Não, nesse caso não precisa, tá? O pessoal, aconteceu alguns casos semana passada, a gente chegou à decisão que, como onda média, a gente já não colocava coordenada nas consultas públicas, então, e uma onda média não sai de um lugar para outro que nem uma FM. Então a gente acredita que esses casos são só mesmo correção. A gente verifica se realmente está lá em cima da antena, lá no mapa, e já está procedendo diretamente no sistema, sem ir para consulta. Então, você pode fazer pelo Mosaico, que a gente vai verificar e depois vai finalizar a sua alteração, mas pode também fazer uma solicitação via SEI normalmente, que nesses casos não vai entrar em consulta, a gente está alterando direto, tá? Danilo Carlos de Oliveira Rosa, da TV Anhanguera. No caso de solicitação de autorização para a RTV auxiliar, um gap filler, por exemplo, o sistema Mosaico está preparado para receber ou ainda deve ser enviado pelo SEI? Bom, nesse caso ainda é via SEI, tá? O projeto acabou, o prazo do contrato e acabou o dinheiro também, não deu para colocar o gap filler dentro do Mosaico. A única coisa que a gente faz dentro do Mosaico, no caso, é a análise para verificar se ele está atendendo a regulamentação, no caso é a norma 932 do Ministério. 925 e 932. 925 e 932. A gente verifica isso daí, faz um estudo de viabilidade, só que isso ainda... Desculpa. Isso ainda está em desenvolvimento. Desculpa. A partir do próximo mês, nós vamos começar a fazer o cadastramento e o licenciamento vai ser via despacho, tá? Agora, todo o fluxo já está desenhado, a forma de dar carga no sistema também pela tabela também já foi desenhado e agora só basta realmente a gente fazer a distribuição para os estados e centralizar esse tipo de análise para todo mundo atender e tornar mais sério o processo, tá bom? José Henrique, Enlace Engenharia do Espírito Santo. Por que as estações autorizadas antes da implantação do Mosaico não tiveram seus parâmetros transladados e já validados no Mosaico? Bom, a grande parte do legado, né, que veio de várias, vamos dizer, de vários cenários de regulamentação, é muito difícil você gastar uma fortuna para sistema para poder fazer validações pontuais e em determinadas fases do processo. Nós temos emissoras da década de 50, né, cadastradas no sistema. Então, isso torna, de fato, muito difícil você fazer essa validação toda, fazendo uma virada de sistema e pedir para todo mundo corrigir antes de virar o sistema. Isso aí seria uma coisa assim do tipo, vamos pensar então em 2025 para lançar o Mosaico, porque até lá deu tempo de todo mundo fazer. Então, o que a gente fez? A gente fez a virada do sistema,
carregou os dados, né? E eles estão lá disponíveis para fazer as correções, né? Lembrando que, né, se está em C7 é porque venceu a radiofrequência, que tem que pedir, está pendente. Se está em C6, tem que licenciar, em C3 tem que licenciar para poder ir para C4, que é onde realmente para o fluxo, né? Então, isso aí, se fizesse esse trabalho antecipado, a gente simplesmente ia ficar cuidando de dados, uma massa de dados, que não tinha validação nenhuma, né? E ia encontrar um número enorme de inconsistências. Para vocês terem uma ideia, mais de 80% dos dados que estavam no SRD, que foram migrados para o Mosaico, eles têm problema de cadastramento de documento, ou de APL, ou de data, ou data de contrato faltando, ou às vezes quantidade de radiais, sistemas direcionais com 2, 3 radiais só registradas. Nós temos de tudo quanto é tipo de situação. E por isso que a gente colocou que essa estratégia era a estratégia mais viável para poder fazer virada no sistema e permitir que o autocadastramento, né, que é a pegada do Mosaico, como eu já disse e repito, né, permita ao usuário fazer a gestão disso, né, e não fique mais na mão da burocracia para se arrastar por anos, né. A pessoa pode fazer isso rapidamente, se ela tiver todos os documentos, tiver todas as informações e disponibilidade financeira para pagar as taxas, fazer isso num tempo que antes era inimaginável, né? Um licenciamento poderia durar 1 ano, 1 ano e meio. Hoje você consegue fazer isso em 1 semana, né? É possível fazer. Então essa que é a grande vantagem do sistema, né? É você poder de fato fazer essas correções, tá ok? Danilo Carlos de Oliveira Rosa, da TV Anhanguera, de novo. Nos casos de solicitações de autorização para RTV auxiliar protocoladas fisicamente na Anatel, antes do sistema Mosaico, deve-se fazer novamente a solicitação via Mosaico, se isso é possível, ou via SEI, ou as solicitações serão migradas de um sistema para o outro? Deve ser feito novamente via SEI, tá? Se não, precisa ver se o que foi protocolado simplesmente foi um pedido sem as informações, porque hoje, como tem um fluxo e está lá na página de radiodifusão, tem gap filler lá, consulte, por favor, verifique se aquelas condições foram atendidas. Se não foram, se elas não foram atendidas, protocole então via SEI, um novo pedido para o gap filler, tá? Carlos Augusto Falcão, da Rede Amazônica, de rádio e televisão AM. A Anatel poderia inserir no Mosaico a opção editar para canais de televisão, TV, RTV, que estão com análise de projeto técnico parado no MC há muitos anos, para que o engenheiro possa então inserir seus dados e assim agilizar o processo de deferimento e licenciamento da estação? Bom, vamos lá. Isso como, né, eu já citei anteriormente, isso de competência do Ministério das Comunicações, essa questão de aprovação de locais. O sistema está pronto para o autocadastramento, tá? Ele já existe com essa plataforma de atender que o usuário consiga prosseguir, não precise ficar esperando o servidor digitar os dados, né? Então ele pode prosseguir com o processo por ele mesmo. Então o sistema está pronto. Agora é uma decisão do Ministério, né? É uma decisão do Ministério se ele vai ou não, né, incluir essa nova abordagem que é o autocadastramento. E aí vocês poderão ter acesso e fazer as modificações na estação e submeter à aprovação do plano básico, tá? Desculpa, aprovação para o APL. Grande Alfio Rosim, da Sul Rádio, Rio Grande do Sul. Pergunta dele alteração de coordenada geográfica de estações que não têm coordenadas prefixadas no plano básico na zona de coordenação do Mercosul deverão aguardar por coordenação? Essa é boa. O Alfio. Não, a gente, em regra, para não dificultar o trâmite do processo, a gente não notifica alteração de coordenada, até porque no Mercosul a gente usa, como você sabe, relações de proteção bem superestimadas para garantir proteção. Então, alteraçãozinha de coordenadas a gente não está mandando para coordenação. Logicamente que a gente analisa caso a caso. Se eu tiver uma alteração muito grande e que impacte e que esteja muito perto da fronteira, aí tem uma análise ali subjetiva se é necessário ou não coordenar.
Mas normalmente, que os casos, a maioria dos casos, 99% dos casos, a gente está mandando para frente sem necessidade de coordenação, e aí posteriormente a gente só notifica o Mercosul para que eles tenham uma base de dados igual a nossa e seja consolidado. Mas não está limitando, não está entrando em coordenação, não. Uma pergunta de relevo. Sim. José Henrique, Enlace Engenharia Espírito Santo. Como têm sido tratadas no mosaico as condições de excepcionalidade previstas na norma de FM relativas às estações situadas em regiões de relevo altamente acidentado, quanto ao requisito de que a distância média ao contorno protegido de uma classe seja igual ou maior que a distância máxima da classe anterior? Bom, vamos lá. Primeiro, não é tratado no mosaico. Os casos de excepcionalidade, você deve se dirigir à agência, tá? E levar o teu caso para ele ser estudado e verificar como que isso vai ser aprovado. E aí a gente vai fazer um trâmite próprio para esse processo específico e verificar a viabilidade dele ou não, tá? É assim que é feito. Carlos Falcão, de novo, da Rede Amazônica de Rádio e Televisão. Ao editar uma estação, os dados da atenuação da antena em dB é automaticamente preenchido pelo mosaico quando é inserido todos os parâmetros técnicos da estação ou necessariamente temos que digitá-lo um a um nos azimuths desejados? Bom, como acontece? Lá para a PL você submete as radiais e dá todas as informações técnicas que são carregadas no sistema. E isso daí, se tiver de 15 em 15, por exemplo, nas radiais, se você calculou a ERP, quando ele interpola isso e ele calcula lá na frente, quando for no licenciamento, que ele passa de 10 em 10 graus. E aí ele faz a interpolação e coloca os dados lá. Se tiver alguma radial estourando, ele vai acusar e vai mostrar qual que é a radial que está estourando e você deve fazer as correções no sistema para que a validação passe. O que calcula automático é a ERP. Se você perceber lá, você colocar a ERP já sai automaticamente. Bem lembrado. E aí depois você tem que alterar na mão mesmo lá. Se você for preencher novamente para licenciar, se for alguma alteração de antena, aí vai ter que colocar realmente um a um lá. Felipe Ribeiro, TVCI Curitiba, Paraná. Quando a cota da base dada no SIG Anatel não é válida no mosaico, o que fazer? Bom, vamos lá. Quando isso acontece, a cota da base hoje ela é editável dentro do mínimo e máximo, valor mínimo e máximo, que considera o relevo em torno do ponto de interesse. Então, basta você editar e colocar o valor correto lá para mais apropriado com relação à cota da base da sua estação para fazer a validação no mosaico, tá? E esse problema será resolvido. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Qual é o raio que considera? Ele considera o raio, considerando o centro do tile, né? Ele considera todos até 90 metros em volta. Até 90 metros. Um raio de 90 metros. Tá bom. Clériston, da Televisão Bahia. O sistema mosaico contemplará a inclusão de estações de transmissores auxiliares digitais? Será cobrado taxa de ato de radiofrequência? Não, o ato de radiofrequência não, mas a TFI é cobrada sim, tá? Como eu já disse, o processo ele vai ser, por enquanto vai ser feito no SEI. Futuramente queremos colocar, obviamente, dentro do mosaico também, tá? Mas por enquanto é pelo SEI. Falcão, da Rede Amazônica de Rádio e Televisão. Procedi no mosaico diversas edições de estações de RTV com a devida aprovação da Anatel e emissão de despacho decisório da agência. No entanto, no momento da Anatel inserir a opção licenciar para estas estações, o sistema perdeu toda a edição feita nas estações de RTV e retornou para as alterações anteriores. O que deverá ter ocorrido com o mosaico? Olha, de fato ocorreu uma falha algum tempo atrás, eu não falo a memória, já tem uns 20 dias, mais de 20 dias, acho que foi mais de um mês. A gente identificou que de fato algumas solicitações tinham perdido, mas esse é importante, é até importante esse evento, né, que a gente tem abrangência de todo mundo, porque esses dados têm que ser passados para a Anatel. É urgente que você mande isso para a caixa da Orly, identificando as estações que você inseriu, que fez a mudança do dado, para que a gente possa identificar o que está acontecendo especificamente para o caso que tá em tela, tá? Grande Márcio, SBT, São Paulo.
Em relação à correção de altura sobre nível médio maior que 400 metros, né, que está no regulamento, como proceder no mosaico? Ô Márcio, no mosaico ele não identifica automaticamente isso. A gente tem uma série de discussão interna da Anatel de como serão procedidos esses casos. A gente está analisando um a um e fazendo algumas sugestões para o Ministério. Então, pode mandar via SEI normalmente lá para a gerência do Agostinho, né, gerência de espectro, órbita e radiodifusão, que a gente vai tratar caso a caso, tá? Mas ainda o mosaico ele não faz essa compensação não. A gente tem algumas ideias, mas a gente ainda está conversando com o Ministério. Talvez nem compense, né? Porque nós temos poucos pontos assim. São exceções, a gente entende que tem exceção. A gente tem algumas ideias de adequar a ERP, que a gente já comentou em alguns eventos desse. Se não passou, ele só passa se eu aumentar a ERP para que ele enquadre. E aí a gente sugere ao Ministério que haja uma alteração de potência. Esse é o mais lógico de se fazer, porque não dá para fazer um jeitinho, que é o que no frigir dos ovos a portaria diz, que se não der 400 manda para a Anatel, mas não deu nenhuma orientação do que fazer. A nossa ideia é que para que seja mais atinente à realidade, a gente faça um cálculo de ERP que seria viável, e aí a gente sugere a alteração de potência. Mas isso a gente ainda está definindo. Por favor, manda lá para a gente, que a gente vai analisar caso a caso. Falcão, aí da Rede Amazônica. Determinado número de certificação de homologação de equipamento transmissor não é aceito no mosaico. Quer dizer, um determinado transmissor não é aceito, né, de homologação, informando o mesmo não existir, apesar de eu estar com a cópia da certificação dos mesmos em mãos. E esse certificado é válido. Há 2 bancos de dados de registro de homologação na Anatel, tendo em vista que a maioria é aceita e alguns outros não? Não, é um banco só. Hoje a parte como eu coloquei lá, um dos módulos, né, uma das estruturas, está dentro da estrutura do mosaico, é a parte de certificação, tá? É um banco só. No entanto, há alguns meses atrás teve problemas com identificação do número de homologação, mas isso já foi resolvido. O que eu tenho que trazer para vocês é o seguinte, é o cuidado na hora de preenchimento. Nós tivemos 3 casos, aí é problema de preenchimento mesmo, que ou faltou um 0, ou colocou um espaço no final, e aí não encontrava o número de homologação, tá? Ele considera caractere por caractere, tá? Então, se você deixar um espaço, ele não vai achar. Então, assim, no limite, se caso você tenha ainda, se o certificado ainda for vigente, o número de certificado, o número de homologação daquele equipamento ainda for vigente, né? Não tiver expirado o certificado de homologação, porque isso também expira, por favor, entre em contato com a gente, mande para a Caixa da Orly para a gente investigar o que está acontecendo, tá ok? Bom, pessoal, essa foi a última pergunta, né? O que eu queria dizer é que a ABERT, aqui no caso com a ERP também, fizemos esse EAD, né? E que eu acho que, poxa, nós constatamos aí que tinham mais de 200 pessoas acompanhando, e isso aí, como o pessoal fala, é uma coisa que se multiplica, porque em cada senha em cada inscrição, na realidade, tem várias pessoas assistindo. Quer dizer, eu acho que que a ABERT está fazendo um esforço junto com a Anatel, né, para tentar divulgar aí o mosaico, tirar todas as dúvidas, porque realmente o mosaico é um ganho muito grande para a radiodifusão, né? E a gente tem que tentar se adequar, tentar melhorar. A Anatel está fazendo um esforço tentando corrigir todas as pendências que tem no mosaico, está fazendo um esforço. Amanhã nós vamos a Porto Alegre para fazer uma apresentação presencial. Está prevista na próxima semana o Iroá, e não vai ser o Thiago, vai ser o Martim, todo mundo conhece também. O pessoal vai a Belo Horizonte, vamos a Salvador, vamos a Recife. Depois nós temos a SET, né, o Congresso da SET na outra semana, e depois nós vamos ao Rio de Janeiro e vamos a Goiânia. Quer dizer, tem uma porção de eventos do mosaico em que a Anatel está fazendo um esforço, a ABERT também, todos de forma geral, a SET também, todo mundo tentando
divulgar o mosaico e fazer com que ele pegue, né? E que a gente tenha assim, esse grande benefício que é ter o licenciamento executado de uma forma rápida, né? E os problemas que estão ocorrendo, a maioria dos casos, são de importação de dados, né? Como o Iroha falou, tem coisa de 1950, né? Quer dizer, então a gente está tentando, né, resolver todos esses problemas. Sabemos que é muito difícil, não é assim de uma hora para outra, da noite para o dia, mas a gente vai conseguir. Estamos nos esforçando. Então eu agradeço aí a audiência, que, poxa, foi muito grande. A gente tem aqui, os números são assim espetaculares, né, da participação de todos, as perguntas foram todas muito pertinentes, então, e esperamos ter tirado as dúvidas. Pessoal aí de Porto Alegre, amanhã a gente está aí, Portalice, Lorine, Damin, etc. O Alfio, a gente está aí amanhã, e vocês tenham mais perguntas. E o resto do pessoal a gente vai aparecer por aí, se Deus quiser. Um abraço a todos, foi muito bom estar participando aqui com todos vocês. Não sei se... Não, só complementando, né? Eu acho que o André colocou muito bem. Uma coisa que nos incomoda, né, como servidores, era ter prazos anuais para atendimento. Isso não cabe na realidade hoje, que tem um mundo digital, e a gente está fazendo um esforço muito grande para, de fato, isso virar uma página do passado, né? Com certeza a gente vai encontrar vários embates ainda, com problemas que devem ser solucionados, mas estamos prontos, estamos com toda a força para poder, de fato, sair do outro lado com um sistema que garanta aquilo que eu já falei, né? E eu gostaria de bastante enfatizar: segurança jurídica e técnica para todos os usuários do setor, tá ok? Não, só finalizar também citando que realmente foi muito complexo a gente tentar trazer ao máximo o sistema mais rápido possível, tendo em vista uma regulamentação técnica que todos sabem que já está um pouco defasada. Então a gente teve que construir um sistema em cima da legislação, como o Iroha disse, então foi bem complexo. A gente espera, lógico, já está na agenda regulatória da Anatel fazer alterações regulamentares. Em breve a gente deve tornar isso público e discutir bem com a sociedade quais são as alterações necessárias. Isso aí, realmente a gente entende que tem alguns itens do regulamento, itens redacionais que são muito obsoletos, né? São obsoletos, e hoje a gente já está num sistema novo que não foi pensado. A gente entende que naquela época eles não iam pensar que iria ter um sistema que faria isso automático, senão já não seria assim. Então é só para tentar entender que a gente está trabalhando ao máximo para tentar agilizar os processos, né? E agradecer aqui o André, toda a equipe da BERT, a equipe aqui do estúdio a da ERP também, a ERP, e todo mundo aqui de Curitiba que nos acolheu bem aqui e permitiu a realização desse evento. E parabenizar, né, pela iniciativa, porque a abrangência, nesse caso de um evento assim, é muito maior, até porque abrange engenheiros que não têm a disponibilidade de agenda, né, de estar acompanhando os eventos que vão acontecer nessas cidades que a gente falou, né? Isso é muito importante. Parabéns, viu, a Bert e a eles. Obrigado. Então amanhã vamos a Gert, Melão nos aguarde, depois o Mairink lá na Lirt, e o resto do pessoal aí a gente vai trabalhando, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Tchau. Até mais. Como tchau. Aquele carinha fica assim. Tchau.